Essa história começa longe da sala da direção, começa atrás do volante de um caminhão, em estradas por esse Brasil onde meu pai dirigia dias inteiros, e também no calor da cozinha, onde minha mãe transformava farinha e afeto em bolos e salgados de festa. Eu sou filha de um caminhoneiro e de uma quitandeira e tenho muito orgulho disso, porque foi ali, entre o ronco do motor e o cheiro de massa fritando na cozinha de minha mãe, que eu aprendi que trabalho é travessia. E amor também é resistência. E quando eu falo hoje de gestão escolar, eu levo comigo essas rotas e receitas, porque a minha história é, antes de tudo, feita de estrada, de forno aceso e de coragem silenciosa. Esta videobiografia vem trazer histórias que, como a minha, começaram longe dos gabinetes, mas chegaram até eles, guiadas por mãos firmes, olhos atentos e corpos que nunca pararam de se mover. Era no ronco do caminhão que eu senti a força do trabalho e da ausência. A escola pública foi meu chão. Ali eu aprendi a ler o mundo e também a perceber que meu corpo era um território em disputa. Aprendi que há caminhos que a gente percorre sozinha e há estradas que se abrem quando outras mulheres também ousam dirigir. De diferentes lugares partimos, carregando memórias, ausências, medos e vontades. Antes da gestão, antes da docência, havia uma menina com o corpo em movimento e um mundo inteiro pela frente. Então é isso. Eu fui criada num lar, éramos 4 mulheres, né? Minha mãe e minhas 2 irmãs. E minha mãe realmente foi uma mulher muito forte, que ela teve que cumprir todos os papéis dela e os que o meu pai não podia cumprir porque estava fora trabalhando. Sempre uma mulher muito forte, e ela passou isso. A minha mãe, na criação dela, eu sempre lembro muito de falas da minha mãe, que ela também deixava isso muito claro na cabeça dela, porque foi o que ela teve. Então fala assim, ninguém dá o que não recebeu. E a criação dela, com certeza, foi muito machista. Foi muito nesse ponto. Então ela fala assim, isso não é coisa de mulher fazer. Isso não é coisa de menina fazer. Mulher não faz isso, entendeu? Então eu cresci muito nisso. Então, e eu sempre bati de frente com ela com isso. O meu irmão, o Sérgio, diferente de 5 anos minha, né? Aí minha mãe sempre falava assim, eu falava assim, mas por que o Sérgio não precisa arrumar o quarto dele? Por que o Sérgio não precisa ajudar a arrumar a cozinha? Porque o Sérgio é homem. Então, isso aí parece que vem na criação minha. Começa cedo. E já no ponto de partida, nos dizem qual a faixa devemos ocupar. A bola é deles, o laço é nosso. Eles correm, nós sentamos. Eles chutam, nós assistimos. Assim, as marcas da pista vão sendo pintadas com tinta invisível, aquela que define o que uma menina pode ou não fazer com seu corpo. O campo de futebol era um território proibido. A dor, se viesse, não era do jogo, mas da exclusão. Nossos corpos aprenderam cedo que ousar sair da linha vinha com o risco de tropeçar na crítica, de se machucar no contato, de ser puxada de volta para a calçada da obediência. Eu vivi muito isso. Os meninos jogavam bola e as meninas sentavam para conversar. Então, isso era muito comum. Aconteciam alguns esportes, eu me lembro do vôlei, me lembro dos jogos de queimada e tudo que a gente até participava, mas sempre esteve muito presente essa questão da educação física, dos meninos jogarem e as meninas ficarem sentadas conversando. E tinha sempre a separação, menina vai fazer isso, menino vai fazer aquilo. Então, nas aulas, era sempre assim, os meninos jogavam futebol, e eu sempre gostava de jogar futebol. E aí eu não podia jogar, porque os meninos iam me machucar, e não tinha quase nenhuma menina que jogava. Então, isso a gente sofreu muito na pele. Na época da educação física escolar, essa divisão. Suas histórias não começam no diploma, mas nos silêncios da infância, nas regras não ditas, nos olhares que julgavam, nas expectativas que pesavam como carga. A estrada da vida já trazia curvas marcadas por gênero, por maternidade, por julgamentos
preconceitos e por tantas formas de desigualdades, que eram vistas como naturais. Cada uma viveu essas marcas à sua maneira, no corpo, nas escolhas, nas impossibilidades. E aí, na hora que foi feito o edital, a diretora da escola estava presente nesse edital. E aí eu estava grávida. Eu estava grávida do meu primeiro filho. E estava eu e mais uma outra professora. E eu estava na frente, por contagem de tempo e tal, eu estava na frente dessa determinada professora. Na hora que a secretária de educação passou essas aulas para mim, a diretora da escola falou assim, não, de jeito nenhum. Não pode, porque você está grávida. E como que você vai... Os professores estão esperando há tanto tempo esse professor de educação física voltar, retornar da aula, e você pegar? Aí falou para outro que estava do lado, fulana, por que você não pega? Pega você. Eu fiquei assim, gente, não é possível, eu tô na frente, é direito meu, eu não né? E aí naquele momento eu fiquei muda, calada. Foi com a minha avó materna. Sempre gostei muito de esportes. E houve uma situação em que minha avó comentou, seu pai queria que você fosse homem, por isso que ele deixa você correr atrás de bola. Eu fiquei me questionando, será que eu já sofri e não percebi, como eu te disse? Porque a gente não olhava para o lado. Tem que fazer. Então, será que acontecia e fui eu que não percebi? Acabei de sair da licença, passou um pouco, eu engravidei de segundo. E eu já estava dando aula nessa escola e tal, e aí eu fui entrar com a licença do segundo. Aí uma pessoa que trabalhava dentro da prefeitura falou assim, gente do céu, vai ter que mandar por calçadinhas com cadeado nessas professoras. Gente, que absurdo, porque, né? Esse comentário. Essas professoras ficam engravidando sem parar e a gente vai onerando a folha da prefeitura, quem tem que contratar. Então, eu acho que essas duas questões foram as questões assim, que mais me marcou no sentido de ser mulher e tá trabalhando e tá competindo com homens, vamos dizer assim, né? Cada relato que ouvimos é um ponto de parada onde a vida mostra que antes de gestoras, essas mulheres foram alunas, filhas, mães e carregam nos ombros muito mais do que pastas escolares. Seguimos viagem para outro trecho dessa estrada, o momento em que elas entraram oficialmente na formação docente. Desde os tempos de faculdade, o motor da formação estava viciado. Combustíveis desiguais para corpos diferentes. Aos homens, potência. Às mulheres, leveza e silêncio. Tem uma questão que eu acho que não acontece mais hoje, mas eu fiz a faculdade toda separada, masculino e feminino, em Muzambinho. Por mais que eu entenda que tivesse, por exemplo, as disciplinas, a ginástica rítmica, os meninos não cumpriam, e nós não fazíamos futebol. Comecei na faculdade, a gente ficou um ano separado. A gente fazia um ano menina, numa sala só de menina, e os meninos só na sala de menino. Que aí tinha futebol, tinha ginástica rítmica desportiva, artística, que era só as meninas que faziam, e o futebol era só os meninos. E quando eu entrei na educação física, eu gostava do esporte futebol na época. E aí eu não tive. E eu achava um absurdo aquilo, né? Eu sempre fui de falar assim, gente, mas por que? A gente é tudo igual, a gente tem que saber e tal. Mas não tinha essa oportunidade da gente, enquanto mulher, naquela época, em 2003, né, que eu ingressei na faculdade, de fazer a matéria futebol. Ninguém nos ensinou a mudar de marcha. A travessia para a gestão aconteceu sem placa de sinalização. Um dia estávamos na quadra, no outro no gabinete, com o motor ainda roncando na insegurança. A escola não ofereceu nenhum manual, mas nós, movidas pela urgência e pelos buracos da realidade, aceleramos com o que sabíamos: escuta, estratégia e talvez resistência. O primeiro preconceito tenha sido comigo mesma. Eu mesma, de pensar, nossa, mas eu tô na quadra faz 17 anos, por que eu, professora de educação física? Tanto que foi um pensamento que eu tive, porque era a segunda vez que eu era convidada. E a primeira eu disse não. E eu tinha no meu coração que eu não era capaz. Que aquilo era muito para mim. E eu vim morrendo de medo e falei, nossa, não vou dar conta, não vou dar conta. E assim me surpreenda porque deu tudo certo. Nossa, não me recordo de ter sido preparada. Não tenho essa lembrança.
Seria mais uma administração de um clube, por exemplo, mas de uma escola em si, não. Não havia asfalto liso, mas havia coragem. E cada dia como gestora foi uma escolha entre seguir na marcha lenta ou aprender na prática a dirigir por essa estrada. De certo modo, eu sempre quis chegar um dia à gestão. Acho que é aquele sonho, sabe? Você sai de uma família simples, com poucas condições, e um dia você está no cargo máximo da escola. Conduzir uma escola sendo mulher é estar sob constante observação. Cada decisão parece precisar de uma justificativa extra. O volante está em nossas mãos, mas a estrada é cheia de lombadas simbólicas. Nessa condição de gestão, o ser professor de educação física fala mais alto que o ser mulher. Muitas vezes, entendeu? A pessoa fala assim, nossa, mas ela é professora de educação física. Parece que a pessoa acha que tem que ser ou professor de matemática ou de português, né? Ou uma pedagoga para poder ocupar esse cargo. Ou das outras matérias, mas educação física não, é a última opção, né? Parece que a gente não tem, vamos dizer assim, o gabarito suficiente para poder estar nesses lugares, né? Um demérito. Professora de educação física. Isso me incomodou a vida toda. É de menos importância. Isso eu sentia claramente. Porque não tem peso, as pessoas não entendem a importância de uma aula de educação física como a importância da matemática e da língua portuguesa. Não entendem. Por telefone, teve um pai que foi muito grosso, sabe? Eu imagino que se fosse um homem, ele não falaria daquela forma. Também já houve professores que comentaram que seria bom ter um homem na equipe, porque somos em 4, eu e mais 3 vices, todas mulheres. Aí surgiu esse comentário. Uma vez o pai pegou e falou assim, você não entende isso não, que você é mulher. Você não entende isso não, que você é mulher. Eu vou conversar com o diretor, eu quero conversar com o diretor não estava lá no dia, mas eu quero conversar com o diretor, porque você não... Eu tive até um recente agora, de um pai. Eu fui ter uma conversa com ele a respeito do número de faltas da filha e eu percebi nele assim uma tentativa de opressão sobre mim que foi impressionante. Eu fiquei chocada com aquilo. Não esmoreci, me mantive firme, coloquei ele no lugar dele, não demonstrei medo nem nada, mas uma coisa muito impressionante. Eu nunca tinha percebido isso, não. Mas com pais de alunos, homens, eu já percebi sim pelo fato de eu ser mulher. Na ladeira da gestão não basta dirigir, é preciso mostrar todos os dias que sabemos o caminho. O corpo educador não ficou na quadra, ele entrou no gabinete, levou escuta, movimento, presença. Ser professora de educação física deixou marcas em cada decisão como gestora. Muito boa com os estudantes. O professor de educação física tem esse ponto positivo. Via muita coisa que fazia e pensava, nossa, isso eu quero mudar. Graças a Deus consegui mudar. A gestão foi acontecendo, meio que no susto. A gente aprende na prática, errando, tentando, escutando muito. Né? A gente, de vivências que a gente passou, se constrói o que a gente é hoje, o que a gente faz. Então, acredito que a formação da gestão é muito sim do que a gente viveu no passado. Mas também tem que ser muito do que a pessoa que está ao redor da gente vive, né? Na gestão, nossos corpos seguem em movimento, não como peças fixas, mas como guias que dançam entre o cuidado, o comando e o coletivo. Ao olhar pelo retrovisor, vemos muitas mulheres prontas para assumir o volante, e é por elas que mantemos os faróis acesos. A importância é gigantesca, a gente precisa mudar isso. E eu acho que está nas nossas mãos, cada vez mais, a gente lutar por isso, porque a gente não tá, ninguém quer ser mais que ninguém, mas menos também não. E a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, a importância é enorme.
Não somos mais passageiras, somos motoristas de um futuro que carrega o nome daquelas que virão depois de nós. Esse material para, quem sabe, a gente mudar a formação do profissional de educação física lá na faculdade, né? Que as mulheres estejam discutindo que elas podem ser líderes, que elas podem ser gestoras, ser preparadas para isso, né? Porque a gente sai da educação física, da escola, da faculdade, entra na escola com uma outra realidade, e ali tem que construir o nosso saber refletindo nas nossas práticas e aprende, né? Esse dia a dia, e vai se constituindo até chegar na gestão, igual você falou, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, a gente se reconstrói todo dia, né? Eu acreditava que isso era assim, não é. A gente tem que ouvir o outro, às vezes a gente nem tem a oportunidade de ser ouvido, se justificar alguma ação, porque nem chega na gente aquilo que o outro falou, né? Ou ser gestora também é vidraça, né? É uma realidade difícil. A discriminação em ser gestora e professora de educação física, né? Na escola ainda você está num caminho onde é mais mulheres, a gente que está lá na gestão da secretaria já se depara com uma gestão que os outros secretários, né, a maioria homem, né? Já é um novo lugar para a gente estar no meio dos homens, ser respeitada, né? Então, assim, é uma questão muito diferente, né, de estar na gestão. E essa trajetória nossa que possa servir, né, de instrumento, de estudo, para os cursos de formação de professores, né? Para que, quem sabe, aí a gente está ajudando a fazer uma história diferente na educação física, para que as próximas não sofram tanto quanto a gente, estejam mais preparadas, né? Com certeza, com certeza. Querida Ana Paula, se você pudesse ver tudo que construímos, você ficaria orgulhosa. Aquela menina de apenas 11 anos que sonhava em ser professora de educação física, conseguiu realizar o seu sonho. Valeu a pena cada esforço, os dias e noites de intensos estudos, os anos de faculdade longe da família, a dedicação para ser aprovada no concurso público. Cada atitude sua resultou nessa Ana Paula de hoje, que além de professora de educação física, almejou chegar mais longe e hoje compõe a gestão daquela escola onde o sonho começou. Hoje somos profissional, esposa e mãe. E cada dia que passa, sinto que somos mais fortes e que temos uma linda história em construção. Obrigada, Ana Paula, por ter acreditado em nossos sonhos e por ter lutado para realizá-los. Um forte abraço. Com carinho, Ana Paula. As que virão depois de nós. Meninas de ontem, mulheres de hoje, condutoras de amanhã. Escrevo como quem prepara uma massa no silêncio da madrugada, acreditando que, mesmo sem ver, algo bonito vai crescer, porque crescer leva tempo, leva calor, leva coragem. Fomos sovadas pela vida, fermentadas por sonhos e assadas em fornos de resistência. E mesmo quando tudo parecia desandar, seguimos mexendo, amassando em fornos de resistência, esperando o tempo certo de crescer, mesmo sem receita certa, mesmo com o fogo alto demais. Nossas histórias não vieram prontas, vieram empilhadas na carroceria da vida, entre cadernos, filhos, boletins e batidas do coração. Dirigimos caminhões da esperança por estradas que tentaram nos fazer parar, mas aprendemos a trocar pneus no meio da tempestade e a dar partida no motor engasgado da educação, a seguir adiante, mesmo quando a sinalização era escassa. Se hoje alguma trilha te parece mais pavimentada, é porque cavamos com as próprias mãos, como quem remenda a lona do caminhão
para não deixar o sonho voar. Se encontra janelas abertas, é porque derrubamos muro com nossas vozes, nossas escolhas e nossos corpos cansados, mas nunca calados. Você que chega agora, não tema o volante, não tema o peso da carga. Toda mulher que pisa numa escola leva consigo um pouco de quitanda, um pouco de estrada e um tanto de mundo. E se um dia te disserem que você não vai dar conta, lembre-se, a massa cresce devagar e o caminhão só avança porque alguém ousou girar a chave. Dirija, amasse, espere crescer e quando estiver pronto, compartilhe o pão. A estrada não termina aqui, ela apenas dobra a curva. Com afeto, poeira e pão quentinho, Fabiane Gonçalves Ribeiro Salomão.